Olá, seja bem-vindo a mais uma de nossas videoaulas. Nós temos materiais disponíveis no YouTube, nós temos a nossa rede no Instagram. E se você ainda não está participando da nossa rede, você é o meu convidado especial para que vá lá e faça o seu cadastro. Nós vamos dar uma aula, continuação, sequência da aula que nós demos a semana passada sobre pós-operatório. Quais são as perguntas, quais são as dúvidas, quais são os maiores questionamentos dos nossos pacientes logo após uma cirurgia. E eu tenho percebido que isso é uma grande demanda entre os colegas, exatamente porque quando você aprende a fazer o procedimento, existem várias nuances, tudo que pode acontecer no pós-operatório. E esse pós-operatório vai desde um edema, um inchaço, falamos sobre isso semana passada, no sangramento, e agora nós vamos falar sobre as perguntas que mais os pacientes fazem para a gente sobre o que eu posso fazer no meu pós-operatório e o que eu não posso fazer no meu pós-operatório, porque são duas coisas distintas, né? Primeiro eu preciso identificar o que eu não posso, o que eu posso fazer para que eu tenha então um melhor pós-operatório. Eu falei para vocês que os pacientes geralmente têm muito medo, né? Eles têm uma angústia, talvez aquela questão de será que vai doer, sabe? Aquela questão da dúvida. E é muito provável que se a gente não der o devido valor à nossa orientação pós-operatória, como eu disse nas aulas passadas, verbalmente, por escrito, bem descrito, bem explicado, muito provavelmente a gente vai ter um paciente inseguro, com medo. E esse paciente inseguro, com medo, ele pode então trazer diversas perguntas para nós no pós-operatório. E é isso que eu quero falar com você. É algo que a gente percebe dos nossos alunos, pessoas que fazem os cursos com a gente, que aprendem a fazer cirurgia com a gente, e às vezes a gente não dá tanta ênfase a essa questão do pós-operatório. Eu tenho recebido, até durante essa semana, depois da primeira aula que a gente deu, várias questões que eu vou responder aqui para vocês até o final dessa aula. Então, segue com a gente, fica atento, pega o seu copo d'água, sua caneta, seu papel e vamos lá, que nós vamos começar agora a falar sobre pós-operatórios, quais são as maiores questões, quais são as maiores perguntas. Eu vou começar com uma pergunta que realmente ela é bem intrigante, mas antes eu queria fazer uma introdução sobre de que maneira que a gente vai abordar esse pós-operatório, de que maneira nós vamos falar sobre o pós-operatório. Bom, o pós-operatório ele tem duas situações. A gente tem um pós-operatório que ele é o imediato, é aquele pós-operatório que acontece logo na hora que você dá o último ponto, na hora que você ainda está com o paciente na cadeira. Esse pós-operatório imediato, ele deve ser bem orientado, porque senão se você não toma cuidado ali com o paciente naquela hora na cadeira, né, o paciente levanta e ele já cai, porque ele ficou muito tempo deitado, muito tempo na posição inclinada, e aí só o fato dele levantar na sua cadeira, você pode ter um problema já no pós-operatório imediato. Então muita atenção para isso. No pós-operatório tardio a gente fala aí, depois que o paciente já foi embora, depois que ele já passou uma semana, ou até a remoção de sutura, às vezes um pós-operatório pode durar até alguns meses, você precisa estar acompanhando o paciente. A grande dúvida que a gente tem é até que ponto eu posso estar junto do meu paciente. Vários pacientes que a gente opera, eles até se assustam com o tamanho da nossa preocupação com a relação pós-operatória do nosso paciente. Por exemplo, a gente tem um sistema de ligar para o paciente logo depois das cirurgias para ver se ele está tomando a medicação correta, por exemplo. Isso evita problemas? Evita, lógico, que se você lembra o paciente daquela medicação, tardiamente ele não vai ter nenhum problema, ele não vai ter nenhuma infecção, nenhuma alveolite, né? Então, é importante que a gente esteja junto do paciente. A gente já falou sobre isso na aula passada. Se você não viu a aula passada, vai lá ver essa aula para você se alinhar com a gente, porque hoje eu vou trazer a pergunta que mais é feita quando você acaba a cirurgia e passa a medicação para o paciente. Acreditem vocês, tá? Não é se vai doer. Essa é a pergunta mais repetida no consultório. Parece impressionante você falar sobre isso. E às vezes parece até bobagem, né? Tem gente que acha assim, mas por que não pode beber? E beber aqui no sentido é bebida alcoólica. Parece que a gente está falando de uma coisa assim estranha, né? Mas eu queria dizer para vocês que quando você bebe, você desidrata. Você torna o seu sistema imunológico mais sensível. Você acaba, então, fragilizando o seu sistema imunológico. E somado essas duas coisas, né, a diminuição da interferência da bebida, da eficácia da bebida na medicação, você ainda tem então um sistema imunológico fragilizado. E isso não é muito bom. Isso não é bom para o paciente. E é importante que ele saiba disso, porque muitas das vezes
Isso é o contrário daquilo que a gente precisa para a nossa cirurgia. Você precisa que o paciente se hidrate, não que ele se desidrate. Você precisa que o seu paciente ele se alimente, que realmente as coisas que ele vai poder digerir ou engolir são coisas mais líquidas ou pastosas. Porém, a bebida alcoólica não é uma parceira de pós-operatório e definitivamente a gente precisa conscientizar o paciente que não é nem tanto pela questão de mas não corta o antibiótico, né? Tem paciente que chega pra gente e fala assim, mas não corta o antibiótico. Tá, imaginemos então que você vai tomar uma medicação que não corta o antibiótico, né? Uma bebida que não corta o antibiótico, porém, o que você está colocando em risco sua saúde? Não é só a questão da medicação, mas a questão da desidratação, que é o contrário de tudo que a gente fala para o paciente. Então, é importante a gente manter o paciente alinhado àquilo que ele precisa. E junto da pergunta sobre a bebida, ele pergunta sobre comida. O que eu posso comer? E aí eu acho super interessante a gente falar para o paciente de que maneira que nós planejamos a cirurgia. Quando a gente faz 2 sisos no paciente, a gente tem uma situação diferente de quando a gente faz 4 sisos. É isso mesmo. E parece uma coisa, né, alucinante. Você fala assim, mas 4 sisos? Sim, existem casos que são plausíveis e você pode executar a cirurgia em 4 sisos. Não tem problema, uma sessão só, você conseguindo fazer uma boa técnica anestésica. Tudo isso a gente já falou em outras aulas, em aulas que estão inclusive na nossa página do YouTube, sobre a questão de analgesia controlada. Controle da ansiedade através de medicação. Então, nós precisamos entender qual que é o planejamento dessa cirurgia. Se eu tenho uma cirurgia para 2 sisos, eu posso falar para o paciente que ele pode comer praticamente tudo, porque ele tem um outro lado para se alimentar. Se eu falo para o paciente que ele vai fazer 4 sisos, eu preciso falar para ele, olha, algumas coisas você vai ter muita limitação. E quando você vai planejar uma cirurgia para 4 sisos, você precisa orientar o paciente antes de fazer a remoção dos seus dentes. Porque ele precisa se programar com uma dieta um pouco mais líquida ou pastosa, com uma dieta um pouco mais rica em carboidratos para ele se manter alimentado. Você não pode planejar uma cirurgia para um paciente como essa, por exemplo, da radiografia, que tem uma lesão, que tenha dentes que são inclinados, você vai tirar aí 2 dentes em cada lado, mais uma lesão. Peraí, alto lá. Isso tem que ser bem planejado para o paciente. Porque pode ser que se o paciente comer qualquer coisa com um pouco mais de resistência numa situação como essa, ele pode até ter um problema, uma complicação que você não esperava de uma fratura da mandíbula. E é isso mesmo, é verdade. Então assim, nós temos que olhar o caso e diante de cada caso nós vamos orientar o nosso paciente. Mas vamos falar de uma maneira geral? Os nossos pós-operatórios? Nosso pós-operatório é basicamente uma dieta líquida ou pastosa. Essa dieta ela tem que ser preferencialmente fria ou gelada. Leandro, mas eu posso comer uma sopinha, uma canjequinha, ou às vezes uma canja, ou às vezes uma... Pode, só que sabe aquela comida quente que acabou de sair do forno, do fogo? Não, essa comida não pode ser ingerida por você. Mas por que isso, doutor? Porque esse alimento não era para ser mole, macio, e é uma sopa, ela é cozidinha, ela é macia, mas acontece que o calor é vasodilatador. E a vasodilatação na cirurgia, principalmente nos pós-operatórios imediatos, né, até 72 horas, nós temos que evitar tudo que for quente. Então, nessa hora, optar por alimentos frios, pastosos, que tenham melhor consistência, é muito melhor para a gente poder conduzir o nosso pós-operatório, intercalando junto disso, junto dessa alimentação, a aplicação de gelo, que a gente falou semana passada, que vai ajudar para evitar edemas, evitar hematomas, evitar todo tipo de alteração, inclusive a dor, que é aquilo que o paciente tem mais medo. Então eu preciso orientar o meu paciente. E o que eu oriento para poder comer? Então eu oriento que ele possa comer gelatina, ele possa comer sorvete, açaí, ele pode tomar coalhada, gelatina, tudo sempre lembrando que a temperatura deve ser levada em consideração a fim de que não haja uma vasodilatação quando ele ingerir, quando ele consumir produtos que tenham então uma temperatura um pouco mais elevada. Então,
Atenção para isso, tá? O paciente, quando ele faz um lado só, por exemplo, de sisos, ele tem um outro lado para mastigar. Então, ele pode comer coisas até mais resistentes um pouco. Por exemplo, um churrasco, uma carne. Porque ele tem um lado para mastigar. Mas quando o paciente opera os quatro sisos, esse paciente tem que ter um cuidado muito mais especial com relação à sua dieta. Essa dieta deve ser rica em carboidratos, ela deve ser rica em questão de não faltar nutrientes, né? Então, às vezes eu até condiciono o paciente, faça vitamina, coloque frutas com leite, junto dessa vitamina, bata ela com gelo. Para quê? Para tornar essa vitamina, né, essa bebida mais fria ainda, para que você possa então, vamos dizer assim, ter uma alimentação adequada de acordo com a cirurgia que você fez, sendo que essa alimentação não seja uma alimentação quente, né? Então a gente precisa entender sobre isso. E vamos lá, vamos seguir em frente aqui. Grãos no pós-operatório. O paciente pode comer grão? Olha só, geralmente esses grãos são duros. Eu falo para o paciente, olha, eu estou te recomendando comer açaí, mas cuidado. Porque se você vai comer açaí e coloca muita granola, granola é duro. Granola pode machucar na sua cirurgia? Pode, é verdade. Então peça para o paciente que amendoim, granola, pipoca, nesses 3 primeiros dias sejam evitados. Assim como torrada, casca de pão, coisas duras, aquilo que você sabe que se o paciente vier a digerir, pode bater na sua cirurgia lá e pode machucar. Então, assim, não é importante só a gente considerar que o paciente se alimente de coisas saudáveis, mas que ele tome cuidado, por exemplo, com uma casca de pão, com uma casca de biscoito, aqueles biscoitos mais cascorentos. Cuidado com isso. Do mesmo jeito que eu já disse para vocês, comidas quentes. Né? A gente precisa ter controle sobre essas coisas, porque essas coisas elas fazem toda a diferença, elas conduzem o nosso pós-operatório, elas nos dão tranquilidade, não só para nós, mas para o paciente também. E isso que a gente está falando é questão de 3 dias. Né? A gente já pode então continuar tomando e assim a gente pode voltar à vida normal. Então não dá para poder abusar disso e depois a gente ter uma complicação. E sempre que você fala com o paciente, dê ênfase a essas situações, principalmente nos 3 primeiros dias, para que você não tenha problema com o seu paciente. O paciente pergunta demais isso, eu tenho que ficar quantos dias de repouso? Gente, essa pergunta geralmente é uma pergunta das mais difíceis de responder. Tem gente que é muito ativo, né? Aquela pessoa que faz muita atividade física, ela vai na academia, ela tem as suas atividades de finais de semana, subir a serra, correr, fazer uma natação. E a gente precisa pedir para o paciente que ele se programe isso antes da cirurgia. O que é programar isso antes da cirurgia? Olha, vamos operar na quinta ou na sexta-feira para você passar o final de semana de repouso. Porque se você ficar de repouso com 3 dias, bem feito esse repouso, sem abuso, você vai poder voltar à sua normalidade o quanto antes. Então, assim, muitos pacientes, por exemplo, fazem a sua programação de operar numa sexta-feira de manhã e quando é na segunda-feira, eles já podem voltar às suas atividades normais. Ah, Leandro, mas sem edema nenhum, sem hematoma nenhum? Às vezes até tem um hematoma, às vezes até tem um edema. Mas o que a gente fala? É 3 dias, são 3 dias que você tem que cuidar. Depois disso, o tecido mole inicialmente já está cicatrizado. Nesses 3 primeiros dias, quanto mais cuidado o paciente tiver, quanto mais zelo ele tiver pela cirurgia, melhor vai ser para ele. Então fala para ele, conversa com ele. Às vezes a gente fala assim, mas aí eu posso ir, por exemplo, para uma piscina, né? Eu falo, gente, se ficar na sombra, quietinho, não tem problema, você pode ir para onde você quiser. Mas se tiver, por exemplo, num lugar quente, abafado, forno, não vai dar certo. Porque além de você somar um esforço físico, você vai somar um calor. Então, assim, pode andar? Pode. Pode mexer no computador? Pode. Eu posso ler um livro? Posso. Eu posso ver um filme? Posso. Eu posso ir ao supermercado ou na farmácia? Pode. O que a gente não pode definitivamente?
Esforço físico. Qual tipo de esforço físico, Leandro? Pegar peso, subir escada, lugar quente, abafado, forno, fogão, abaixa a cabeça, levanta a cabeça. Esse tipo de esforço é o suficiente para você ter uma alteração de pressão. E essa alteração de pressão causa o que, né, gente? Essa alteração de pressão ela vai causar esforço vascular e um aumento de pressão vascular. E o que acontece com o aumento de pressão vascular? Onde tiver mais fácil, ele vai extravasar. Então, assim, como foram tecidos divulsionados, tecidos abertos, se você teve uma exposição, cortou osso, cortou dente, você precisa cuidar que o seu pós-operatório seja de acordo com a sua cirurgia. E quantos dias isso? Bom, existem pacientes, como eu disse para vocês com relação à aula da semana passada sobre dor, que são diferentes, limiar de dor diferente. Nesse caso aqui, a gente vai estar tratando um paciente que às vezes, com 3 dias, 4 dias, ele já pode voltar para todas as suas atividades. Tem paciente que precisa de mais tempo, tem cirurgias que são mais invasivas. Então, de acordo com o paciente, de acordo com a necessidade do paciente, de acordo com o que ele faz, com as atividades do próprio paciente. E como que você vai descobrir isso? Como que você sabe isso? Na anamnese, conversando com o paciente, perguntando para o paciente, planejando junto com o paciente de que maneira você ia ou vai conseguir conduzi-lo da melhor forma para suas atividades. Porque o paciente que tem regularmente o hábito de fazer atividades físicas, ele quer escutar de você, mas com quantos dias eu consigo isso? Às vezes o trabalho nem é o maior esforço físico, mas você precisa saber às vezes o que você faz, qual é o seu trabalho. Seu trabalho exige esforço físico, você precisa subir escadas. Quando você sobe escadas, você está carregando peso, você carrega uma mochila, você carrega uma caixa. Por quê? Porque isso interfere? Interfere. Dependendo do trabalho da pessoa, você vai ter que dar um atestado para ele de 5 dias. Não adianta falar só em 3 dias de pós-operatório. Eu já tive pacientes que precisaram ficar 1 semana afastados de suas atividades normais. Sim, existem pós-operatórios que eu posso pedir para o paciente e ele precisar ficar em casa, em repouso, pelo menos 10 dias. Então, assim, é padrão 10 dias? Não é padrão. A gente tem que tomar muito cuidado, porque quando você faz isso com o paciente, se ele trabalha, você vai dar um atestado. E um atestado é um documento. E é um documento legal, que tem um poder de afastar um funcionário de uma empresa, de um trabalho, do seu negócio, pelos dias que você recomenda, mas ao mesmo tempo, se você, por exemplo, faz uma cirurgia simples e dá um atestado aí de 5 dias para o paciente, e o patrão dele descobre isso depois, você vai responder por aquele atestado que você deu, que o paciente não tinha necessidade de ficar afastado 5, 10, 15 dias do trabalho, e você está atestando que ele deveria ficar. Então, cuidado com isso, cuidado com a tendência a olhar sempre para aquilo que o paciente está tentando te levar. Então, eu estou porque doeu demais, eu preciso de um atestado de 15 dias. Cuidado, gente. Isso é uma ferramenta, isso é um documento legal que depois pode ser um prejuízo para você. Então, é muito sério isso, né? A gente sabe de pessoas, empresas que vendem atestados falsos, inclusive, e aqui vale a pena a gente ressaltar isso, porque quando você bate ali o seu carimbinho, com o seu CRO, com sua assinatura, é você que está avalizando e a responsabilidade é muito grande. Por isso essa pergunta ela é muito interessante, a gente precisa respondê-la com muito critério, para que não haja nenhum tipo de confusão na nossa cabeça em pensar que fez uma cirurgiazinha simples, eu vou dar 10 dias, 15 dias e vou ganhar o paciente para mim. Bobagem. Você ganha o paciente para você, ele perde o emprego dele e depois vai os dois responder na justiça por um documento que não era necessário. Então, muita atenção para isso daí. Outra pergunta muito interessante, né? Posso escovar os dentes normalmente? Gente, depende do normalmente. Tem gente que põe força, a maioria dos pacientes põe força. Tem gente que usa escova dura, a maioria dos pacientes não tem conhecimento de uma escova macia ou extra macia. A maioria dos pacientes sequer sabem a técnica de escovação dos dentes. Então, eu sempre digo nessa hora, se você vai passar para o paciente o pós-operatório, o que custa você orientá-lo com relação à questão dos cuidados e da higienização com o fio dental, com a escova dental
que custa você falar para ele que nessa escovação ele não pode pôr força, que ele deve ter cuidado? Se ele puder fazer essa escovação de frente para o espelho, que ele faça, porque essa escovação de frente do espelho vai garantir que ele não bata sem querer a escova na sua cirurgia ou na ferida cirúrgica. Escovas com cerdas macias ou extra macias são excelentes para cirurgias, para o pós-operatório imediato. A gente pode orientar isso para o paciente, a gente pode pedir para o paciente comprar essas escovas. Escovar sem pasta dental. Tem gente que acha que a escovação necessariamente precisa ter pasta dental. E eu sempre digo isso. Não precisa ter pasta dental. E o paciente até assusta, ele fala assim, nossa doutor, mas não precisa usar pasta dental. Olha, o que limpa é a escovação. Imbricamento físico. É esfregar, é passar a escova. Por isso, cuidado na hora de passar a escova para você não machucar a sua cirurgia. Então, quando o paciente me pergunta, quando ele tem essa dúvida, a melhor coisa que eu digo para ele é use o espelho para escovar os dentes, olhando no espelho, não escova debaixo do chuveiro, não sai andando na casa escovando os dentes, para você tomar cuidado para isso não acontecer. Existem recursos? Sim, existem recursos. Existem escovas macias, você pode escovar sem pasta de dente, você pode ter esse cuidado? Pode, é verdade. O que você vai fazer além disso? Evitar bochecho forte. Quando você faz bochecho forte, aquilo ali rompe, abre a cirurgia e aí mistura com saliva, mais o bochecho, o paciente cospe na pia e fala, meu Deus, estou morrendo. Tá saindo sangue para todo lado. Sangue e saliva se misturam, gente, parece que é um volume enorme, né? E às vezes nem é, mas para o paciente, meu Deus, parece o fim do mundo. Às vezes o paciente vai escovar os dentes e ele usa água quente da própria pia ou debaixo do chuveiro. Isso é vasodilatador. Vai aparecer sangue na escovação? Vai! O que ele vai fazer? Vai te ligar. Doutor, estou com hemorragia. Às vezes não está com hemorragia. Aquilo que parece ser, aquela quantidade de sangue que tem ali na pia, aquela quantidade de sangue que às vezes está até no próprio travesseiro, é uma mistura de sangue com saliva. E você precisa ter tranquilidade com isso. Quem mora em regiões mais quentes, principalmente, eu falei isso na aula da semana passada, avisa para o paciente que isso pode acontecer na noite, na primeira noite que ele vai passar. 72 horas ainda não tem resistência tecidual suficiente para poder o paciente não ter os cuidados com a escovação, sem pasta dental, fazendo bochecho sem colocar uma compressão. E mostra para o paciente nada de colocar o bochecho na boca e comprimir com força os tecidos. Isso vai romper os pontos. Eu falei para vocês na aula da semana passada, olha, checa o que você fez, para você ter certeza absoluta que o paciente do outro lado fez alguma coisa errada. Eu faço isso com muita certeza. Eu acabo de suturar, eu tento puxar, eu tento ver se o meu tecido está resistente. Por quê? Ele sai do meu consultório, a primeira coisa que ele consegue fazer é me ligar e falar, ó, tá com hemorragia, tá com sangramento. Bom, peraí, eu tenho certeza que os pontos não são. Você já escovou os dentes? Ah, escovei. Cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi escovar os dentes. Você teve cuidado de escovar com uma escova macia? Você olhou no espelho? Ah, não. Por tecido, eu senti mesmo que bateu, estava anestesiado e tal, alguma coisa nesse sentido. Sempre isso acontece e a gente precisa estar atento, principalmente aquilo que eu falei para vocês, ao que você está fazendo, ao que você fez durante a sua cirurgia, tá? Outra pergunta, e para essa aula eu vou encerrar. Para essa aula que eu estou falando aqui hoje, eu tenho essa pergunta do odor, eu tenho umas perguntas que foram feitas durante a semana, que eu também gostaria de responder aqui para vocês, para quem me fez a pergunta. Então, pergunta, esse odor é normal? Que odor é esse? O odor da cirurgia, do sangue da cirurgia, do pós-operatório imediato, daquele sangramento que ficou ali, às vezes, na língua, sabe? No próprio fio de sutura, na própria cavidade do paciente. O sangue, que a gente às vezes chama de sangue pisado, sabe aquele sangue sujo, velho? Aquele fede. E o paciente fica super incomodado com esse gosto, com esse cheiro de sangue. E a gente precisa orientar o paciente que, ainda que isso aconteça, a gente tem os recursos que a gente passa junto da farmacologia, no caso a clorexidina no pós-operatório imediato. Realizar uma boa escovação, a gente falou aqui agora há pouco, precisa fazer isso. A gente precisa evitar ficar cutucando a cirurgia. Sabe, o paciente tem mania de pôr o dedo, puxar com a unha, mostrar para o colega, mostrar para o marido, mostrar para o filho mostrar para a mãe. Gente, isso não pode ser feito.
Quando você coloca o dedo e puxa a cirurgia, além de você estar tensionando os tecidos, você está levando contaminação. A limpeza da região é feita com bochecho e bochecho leve. Escovação, escovação macia. Nada mais de ficar colocando palito de dente para poder tirar, principalmente na cirurgia que você faz de exodontia, que precisa do coágulo se fixar, que o coágulo precisa se manter dentro do alvéolo. Quando você vai lá e cutuca, faz pressão, um bochecho forte para limpar, para tirar o sabor, o que acontece com o coágulo? Sai. Se ele sair, o mínimo que a gente vai ter é uma alveolite, que é uma infecção muito dolorosa, muito dolorida para o paciente, que o paciente vai ter que tomar medicação mais forte, que ele vai ter que fazer curativos no seu consultório, pelo menos uma semana de pós-operatório. E isso não é agradável, porque o paciente sente uma dor intensa. O tratamento da alveolite em si é extremamente plausível e pode ser realizado quando a gente tem as intercorrências. Mas eu digo para você, se você faz todo o procedimento correto, desde o planejamento cirúrgico, a realização da cirurgia asséptica, dificilmente um paciente vai fazer isso na sua cirurgia. Mas pode acontecer, Leandro? Pode. Pode acontecer porque a gente tem um problema muito sério com relação ao nosso paciente. A gente deveria confiar no paciente, a mesma coisa o paciente deveria e deve confiar na gente, mas quando você fala para o paciente assim, olha, a medicação sua é essa, você tem que ligar para ele para ver se ele está tomando a medicação. Você tem que fazer esse bochecho aqui durante 15 dias, mas você precisa ligar para ele e perguntar se ele está fazendo direitinho o bochecho. Se você tiver passado para o paciente 15 dias de medicação, é preciso que você ligue pelo menos 3 ou 4 vezes para ver se ele está tomando a medicação direita. Ou seja, dá para confiar no paciente? Sabe aquele negócio de, doutor, esse dente meu que quebrou, estava tomando água. Você acredita nisso? Você acredita que um dente quebra porque ele estava comendo uma banana? Pelo amor de Deus, nós temos que parar com isso, nós temos que ter certeza do que a gente faz, para quando o paciente chegar para falar isso para você, você não seja cúmplice da mentira dele. Então é importante no pós-operatório, principalmente nesses pós-operatórios, você sabe, o paciente vai futucar para limpar por causa de mau cheiro, lava a boca dele na hora que acaba a cirurgia com soro, passa gaze com soro, limpa a língua, faz um bochecho com clorexidina, lava todos os lugares que você pode imaginar ali naquela hora que você terminou a cirurgia. Quanto mais você puder tirar o paciente da sua cadeira confortavelmente nesse sentido, melhor vai ser. Mas nunca deixe de orientar o seu paciente com relação a isso, porque ele vai querer saber, ele vai te perguntar, e é importante que você saiba disso. Então, clorexidina, nada de bochecho forte, não precisa diluir o bochecho, não precisa colocar e encher o copo para fazer o bochecho. O poder de substantividade que eu falei na aula passada da clorexidina é o suficiente que você coloque um pouquinho de clorexidina e faça o contorno da boca toda. E outra coisa que eu estava esquecendo e que é bem interessante, né? No bochecho você pode pedir para o paciente inclinar a cabeça e deixar o bochecho passar e tocar dos dois lados enquanto ele está com o bochecho na cavidade oral. Mas explica isso para o paciente. Tem paciente que põe o bochecho lá no copinho, na tampinha, coloca na boca e cuspiu. O bochecho precisa de tempo, por volta ali de 45, 60 segundos de contato com o tecido, com os fios, com o lugar, com o local da cirurgia. É importante, não há necessidade de ter força, não há necessidade de grandes quantidades, mas há necessidade de ter um tempo mínimo para fazer o bochecho. Então, essa orientação do bochecho precisa ser passada para o paciente, e quem tem responsabilidade e quem deve fazer isso daí é você. É você que fez a cirurgia e é você que vai passar e conduzir o pós-operatório do paciente. Essas são as nossas redes sociais. Se tiver mais informação, mais dúvida, a gente está no Facebook, no Instagram, a gente tem o nosso site, a plataforma nossa de cursos é essa que você está vendo na sua tela, redeodontos.eadbox.com. O nosso e-mail para entrar em contato, o nosso contato de telefone, onde você pode estar conversando com a gente, pode estar chamando a gente para poder esclarecer alguma dúvida. E a gente sabe que sempre que a gente trabalha, sempre que a gente está mexendo com pós-operatórios de pacientes, sempre que a gente está mexendo com curso, existem dúvidas. Então, esteja com a gente aí, qualquer coisa que você precisar, a gente vai poder te ajudar. Bom, deixa eu ver uma pergunta que me mandaram aqui, eu nem anotei não. Após o tempo de prescrição de medicamentos, se continuar doendo, eu posso continuar tomando
tomando o remédio? Verdade. Se você tem uma prescrição do seu dentista, se você fez a prescrição para o seu paciente, é importante que você dê esse tipo de segurança para o seu paciente. Olha, essa medicação é o suficiente para você tomar durante o prazo que eu estou te dando. Não subestime aquilo que eu falei na aula passada sobre o limiar de dor do seu paciente, sobre a condição sistêmica do paciente, sobre a cirurgia que você realizou no paciente. O que eu costumo dizer? Às vezes eu ia passar até um antibiótico 7 dias, mas a cirurgia demorou demais, eu percebi que o paciente teve muito sangramento, possivelmente ele pode estar tendo uma anemia, e essa paciente ela não me relatou nenhum tipo de doença, nenhum tipo de problema sistêmico, mas eu entendo que ela precisa de um reforço na medicação. Eu posso passar a medicação dela de 7 para 10 dias? Posso. O que eu preciso entender? Não adianta, por exemplo, você passar um anti-inflamatório 5 dias e esse paciente achar que é igual antibiótico. Você vai tomar 10 dias de anti-inflamatório. Não existe isso. Você vai ter uma gastrite, você vai ter uma úlcera gástrica, você vai ter dor no estômago. E necessariamente a sua dor pode estar sendo de uma infecção. Ou seja, você precisava ter sido medicada pelo antibiótico, de maneira correta. Está tomando o antibiótico na hora certa. E de repente você acha que o anti-inflamatório é que vai resolver esse problema. Então, se você foi orientada para tomar aquela medicação daquele jeito, você precisa seguir corretamente as orientações do seu dentista. Agora, se você, como dentista, vai orientar o seu paciente e não tem esse discernimento, você tem que estudar um pouquinho mais a questão sistêmica do paciente para você não indicar nenhuma submedicação, nenhum excesso de medicação para o seu paciente, né? Porque a gente sabe também que não existe necessidade disso daí. E a última pergunta que tem aqui medicou o paciente e ele sumiu. E aí? Medicou o paciente, você deu a medicação para ele, ele some. O que você vai fazer? Eu sempre falo, eu ligo para o paciente, eu mando entrar em contato com o paciente. E o que acontece quando o paciente some, né? Às vezes ele não volta nem para tirar os pontos. E você fala assim, mas às vezes caiu. E se não caiu? Os pontos, eles começam a virar pontos de inflamação na sua cirurgia, que às vezes nem está totalmente fechada, está até meio aberta e os pontos estão sujos, retendo alimento. Aquilo vira um processo inflamatório. O paciente sabe disso? Gente, já teve paciente que sumiu mesmo do consultório e passou tempo, 15, 20, 30, 2 meses, 3 meses, e me aparece no consultório, doutor, e esse negócio em preto aqui? Mas você não tirou na sua cidade? Você não falou que ia tirar por lá? Não, eu achei que ia cair, porque caiu os outros 2 e aí ficou mais esse aqui. Não, você tem que tirar. Tinha que ter tirado os pontos, enfim. É importante porque o paciente, ele é de fato leigo. Quem conduz, quem leva o paciente, quem faz o paciente é o profissional. Não existe sucesso só por parte do profissional. Não existe elogios do profissional que fez aquele procedimento só realizado ali na cadeira naquela hora. Todo esse processo, ele inclui inclusive a participação do seu paciente. Então, chama o paciente para poder participar junto com você, tá? Porque isso pode acontecer e isso deve acontecer regularmente quando você abre mão dos cuidados de ligar para o paciente, de acompanhar o paciente no pós-operatório. E uma última pergunta são as aftas, que me mandaram também. Eu terminei a cirurgia, fiz a cirurgia e depois de 5 dias começou a doer demais. Tirou o anti-inflamatório, no momento da cirurgia afasta tecido, puxa o tecido para lá, para cá e tal, não sei o que. O que aconteceu? Houve então uma laceração de tecido, machucou um pouquinho os tecidos. E quando machucou o tecido ali naquela situação, a gente tem então vamos dizer assim, uma situação que o próprio lugar onde o afastador pegou, a broca pegou, o seu transcirúrgico ali aconteceu, você pode ter uma afta. E a afta dói. E tem paciente que quer manter a medicação, somando com aquela pergunta que me mandaram anteriormente, falando sobre precisa continuar tomando meu remédio. Gente, se foi afta, não tem o que fazer. Você vai passar um oral base, você vai passar um bicarbonato, você vai ter que esperar pelo menos mais uma semana depois daqueles dias que você está operada. Porque a afta, infelizmente, ela gera um desconforto terrível de dor, ela tem uma ligação exatamente com essa questão da laceração do tecido, do machucado. Quem tem afta regularmente, quem usa aparelho sabe o que eu estou falando, né? Que o aparelho machucou o lábio, vira uma afta.
Às vezes você está escovando, você bateu a escova no freio, numa brida, pá, vira uma afta. E a afta dói. E a afta dói pra caramba. E às vezes, com 5 dias, mais ou menos, é que o paciente reclama dessas aftas. E por que com 5 dias? Porque você suspendeu a medicação anti-inflamatória, era só 3 dias. E aí ele começa a sentir dor. E aí você tem que chamar esse paciente e falar para ele, ó, agora aqui você não precisa tomar um anti-inflamatório, mas você precisa tomar cuidado, porque isso aqui deu uma afta. Isso aqui não é uma coisa anormal. E eu preciso de te orientar, para você saber que não tem nada a ver com a cirurgia. Porque às vezes ele fica achando que está doendo, porque faltou, porque estava quebrado, porque quebrou um pedaço do dente. Alguma coisa nesse sentido, que gera qualquer tipo de instabilidade. Então, é você que precisa passar para o seu paciente, é você que precisa conduzir para o seu paciente, para ele ter paciência, para ele poder saber que ainda não acabou a cirurgia, que ainda tem um prazo e que esse pós-operatório só termina quando tiver efetivamente tudo cicatrizado. E ele vai precisar ter um pouco mais de paciência. E você também, para poder, na hora que ele te ligar e perguntar se é normal, está doendo aquele lugar, pode ser uma afta, chama ele, olha, confere, para você ter certeza e tranquilidade disso, tá? Bom, essa é uma série de aulas que a gente está fazendo semanalmente. Eu quero trazer uma aula sobre pós-operatório com várias perguntas que os pacientes fazem para a gente. Se você tiver alguma pergunta e quiser me fazer essa pergunta dessa semana para a próxima semana, nós vamos estar aqui de novo com outra aula sobre pós-operatório. Também, se você quiser deixar uma pergunta embaixo nesse vídeo, eu posso te responder também essa pergunta, ou entre em contato pelas nossas redes sociais. Vai ser um prazer enorme poder te ajudar e vai ser um prazer enorme poder participar do seu sucesso, orientando você na orientação dos seus pacientes e diminuindo assim então as nossas interferências, intercorrências relacionadas a pós-operatório, principalmente porque a gente sabe que esses pós-operatórios podem variar absurdamente de paciente para paciente, de cirurgia para cirurgia, e você, estando bem orientado, você vai dar mais segurança para o paciente, e você dando mais segurança para o paciente, você possivelmente vai ser elogiado e indicado por esse mesmo paciente para vários outros pacientes para poder te procurar. Então, fica aqui as minhas dicas com relação a isso, e a gente volta na próxima videoaula semana que vem, e a gente vai continuar da sequência nessas aulas de pós-operatório, o que os pacientes mais têm dúvida e o que eu posso passar para o meu paciente para ele ter segurança. Valeu, muito obrigado, boa noite para você.